Boa tarde, pessoal. É Nathaniel, diretor, um dos cofundadores da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Uma boa tarde a todos. Eu pediria que vocês dessem um ok caso estejam ouvindo bem o som da transmissão. Alô, pessoal? Marcos, Cícero. Está dando para ouvir bem a transmissão? Muito bem. Bem, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês mais uma vez desta vez falando de um conteúdo bem interessante, que é sobre gestão de frotas, mais um webinar promovido pela NTW. A proposta nossa é sempre de estar trazendo conteúdos específicos por segmento e um conteúdo que foi bastante solicitado nas nossas unidades nos últimos meses foi a gente abordar um pouquinho sobre gestão de frotas. E para isso, quem está do meu lado é o Rodrigo Seco, diretor executivo da unidade de Concórdia da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Rodrigo, prazer tê-lo nesse webinar. Bacana, Daniel, o prazer é todo meu que estar aqui com vocês e vamos lá fazer esse material aqui, ajudar a aprender um pouco sobre gestão de ativos, gestão de frota, a gente está aí à disposição. Maravilha. Bem, pessoal, nós tivemos um pequeno atraso na transmissão. Eu estou falando de Ipatinga, Minas Gerais, está com um pouco de chuva aqui agora, isso gerou uma instabilidade na internet, mas nada que comprometesse a transmissão. Foi apenas um pequeno ajuste, peço desculpa pelo atraso. Bem, hoje, dia 19 de fevereiro, 17h08, estamos iniciando mais esse webinar, dessa vez falando sobre gestão de frota, os benefícios fiscais e financeiros que podem ser utilizados neste segmento de negócio. O Rodrigo Seco, como disse, diretor executivo da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, Unidade Concórdia, que vai conduzir esse trabalho conosco. Rodrigo está à frente de uma das mais de 80 unidades que a NTW Contabilidade tem pelo país afora. A gente tem uma presença hoje em mais de 20 estados, temos uma unidade também em Maputo e Moçambique, com a proposta de levar uma contabilidade mais próxima da necessidade do mercado empresarial, ou seja, uma contabilidade que ela tem como objetivo atender o fisco, atender todas as exigências legais que são impostas a todos os empreendedores do nosso país, mas, acima de tudo, de estar próximo dos empresários, com o objetivo de levar informações que realmente sejam importantes para que ele possa tomar decisão no dia a dia e tornar o negócio dele cada vez mais perene. Esse é o que está por trás da NTW, isso é um dos pilares mais fortes nosso, que é esse compromisso nosso com os nossos clientes a fim de tornar o país cada dia mais forte por meio de empresas sólidas com a gestão bem profissionalizada. E o tema de hoje vai ser sobre gestão de frotas, como disse, conduzido por Rodrigo Seco, diretor executivo da Unidade Concórdia. Rodrigo, agora é contigo, meu amigo. Um ótimo evento aí para você. Vamos lá. Vamos lá. Bacana, Daniel. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade da NTW, a gente trilhar um pouco dessa nossa experiência no segmento do transporte. É um nicho bem focado e com suas adversidades, né? Mas a gente vai procurar aqui passar algumas dicas, algumas coisas que no dia a dia a gente consiga aí fazer uma gestão mais efetiva e transformar isso em resultado. Né? Primeiro, rapidamente, só para me apresentar, né? Só um minuto.
Alô, alô, eu acho que cortou a... Obrigado, Isabela. O que eu estava dizendo, pessoal, é que no decorrer da apresentação do Rodrigo, caso exista alguma dúvida, fique à vontade em estar fazendo a pergunta para a gente. É só digitar ao lado, que essa pergunta ela aparecerá, e a gente vai tentar fazer, ao longo do nosso webinar, responder todas as dúvidas. Caso alguma dúvida não seja respondida em função do tempo, no nosso webinar, a gente vai estar disponibilizando essa resposta via e-mail, mas não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta. Rodrigo, agora é contigo, meu amigo. Vamos lá, tá me ouvindo? Bacana? Perfeito, perfeito. Legal, vamos lá então. Primeiro deu uma falha na comunicação aqui, mas a gente vai se ajustando, né? Bacana, primeiro, Nathaniel, quero agradecer a oportunidade da NTW, ok? E trazer a gente aqui, poder levar para todo o Brasil algumas coisas que nos ajudam na gestão dos ativos no dia a dia. O transporte é uma atividade bem complexa, e se nós não tivermos uma gestão bem afinada, com certeza a empresa pode assumir alguns prejuízos. Primeiro, para me apresentar, ok? Eu sou o Rodrigo Seco, então, eu sou o diretor executivo da NTW, Unidade de Concórdia, Santa Catarina. Estamos aí há pouco mais de 1 ano e 5 meses com a NTW, dentro do nosso município, e muito satisfeito em estar na rede, muito contente de fazer parte desse time. NTW hoje é a nossa razão da existência. Muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês dessa nossa experiência. O conteúdo é muito prático, é muito rápido para a gente poder trabalhar com algumas dicas sobre gestão no transporte, e é lógico que a gente puder trazer de benefício para todos, seja escritórios de contabilidade, contadores, administradores, espectadores, enfim, acho que são algumas dicas importantes que a gente pode aplicar no dia a dia, no meio do transporte, que ajuda muito a gente ter uma rentabilidade do negócio. Podemos iniciar nosso trabalho, vamos lá, que a gente vai aqui conduzindo de uma forma bem clara e bem transparente para todo mundo aqui, e no final aí a gente está aberto a algumas perguntas para a gente poder responder e tirar algumas dúvidas se ficarem durante a nossa apresentação. Vamos lá, Nathaniel, só para confirmar, o material está aberto? Está aberto, pode dar início aí, Rodrigo. Você Bacana. Conseguiu? Vamos lá, então. Vamos lá. Aqui eu estou com ele com um pouco de delay aqui, talvez eu não esteja com ele aberto aqui ainda. Se não abriu, a gente vai falando um pouco até que ele processa aqui e consiga aparecer na tela para a gente. Ok? Enquanto a gente processa aqui, até que a nossa apresentação, pelo menos entra, está com um pouco de delay aqui na apresentação. É muito importante que a gente leva isso para dentro do meio do transporte, porque aí está um dos grandes ganhos do meio do transporte, né? A gente sempre fala o seguinte, né? Dentro de uma empresa de transporte, nós temos 2 grandes ativos, certo? O primeiro ativo que somos nós, né? Somos nós, pessoas, gente, né? Nós precisamos cuidar bem das pessoas dentro de uma empresa de transporte. E segundo, efetivamente, que é o nosso ativo, que é o nosso caminhão, que é o nosso equipamento, que é o nosso ônibus, que é o nosso carro que você leva para conduzir e fazer o trabalho de transporte no país. E se nós cuidarmos bem dessas 2 caixinhas, com certeza, qualquer empresa de transporte, de logística, isso na sua história, na sua construção. Mas hoje vamos falar de ativos, certo? Falei, nós temos que ter muito cuidado com ele, ter um controle muito grande de tudo que envolve esse ativo, para que a gente possa realmente trazer benefícios para a empresa de transporte. E o objetivo aqui da gente fazer primeiro, é a gente falar o objetivo desse trabalho, né? Nós precisamos melhorar a utilização dos recursos. Isso é fundamental para que a gente possa tomar algumas decisões dentro do nosso negócio, ok? Segundo, é a redução de custo, ok? Se eu tenho um ativo bem gerenciado, eu vou reduzir meus custos, né? E a partir do momento que eu reduzo custos,
certamente eu estou botando dinheiro dentro do bolso dos donos da empresa. Então, é uma caixa importante para a gente falar sobre isso. Terceiro objetivo, a qualidade. Se eu tenho um recurso adequado, se eu controlo o custo, eu consigo aumentar minha produtividade, que me gera mais faturamento, me gera mais rentabilidade na prestação do serviço. Né? Uma empresa de transporte, ele tira o produto do embarcador e ele leva para e se o meu cliente lá na ponta recebe esse produto com qualidade, com certeza nós vamos deixá-lo. E aí vem o que? A qualidade do equipamento, né? Cuidando desse equipamento, né? Como é que eu estou transportando esse produto de forma adequada para que eu possa entregar um produto, seja no cliente final, seja numa fábrica, ou seja no embarcador, aonde eu for entregar esse produto que eu estou transportando, que ele seja entregue da melhor forma possível. Esse é um pouco aqui alguns itens desse trabalho. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre técnicas, aplicação de técnicas dentro da minha empresa de transporte. E aplicação de técnicas, como é que eu, dono de uma empresa, escolho o modelo de equipamento ideal para determinar atividade? Isso. Compro qualquer equipamento, faço um investimento sem ter informações daquilo que eu vou fazer. Essa informação ela é super importante, porque se eu compro um equipamento e ele não está adequado para determinada operação, com certeza essa operação vai ter prejuízo. E aí nós temos que olhar para o tipo de carga, qual é o peso que eu vou transportar, quantos quilômetros eu vou rodar, como é que é a conservação das vias, como é que é a tipicidade do solo, né? Como é que são essas variáveis, né, que levam a gente ou um bom resultado ou ter algum prejuízo. Porque se eu adequadamente, eu vou ter uma condução melhor, eu vou ter menos consumo de pneu, eu vou ter menos consumo de combustível, eu vou ter um equipamento com uma durabilidade maior, eu vou poder transportar no peso certo, e tudo isso, gente, é fator que impacta em custo, que impacta em nível de serviço. Então, a gente olhando para o modelo e perfil desses veículos e comprando o modelo adequado, com certeza a gente vai trazer benefícios. Nós termos essas informações na mão, a gente com certeza pode auxiliar muito para que uma empresa de transporte escolha e habilidade, né? Tem tudo a ver, porque nós trabalhamos para quê? Para ajudar as empresas a evoluir, rentabilidade, lucro. E quando nós auxiliamos as empresas nesse quesito, com certeza a gente está revertendo em benefícios para a empresa. Esse é um primeiro ponto importante que nós temos que olhar, e a gente pode auxiliar muito para que uma empresa tenha esse modelo certo. Como fazer também, né? Pô, eu tenho, como é que é? Aplicando metas certas. E aqui eu estou ilustrando, dando um exemplo bem típico de gestão de transporte, né? Com a primeira imagem, assim, pô, tá lá o cara, tá com o martelinho no pneu, olhando se o pneu tá calibrado, é coisa de antigamente, né? Pode fazer, até pode fazer, né? Mas essa é a ferramenta certa para fazer a gestão do pneu, que impacta em muitos outros fatores. Gente, hoje nós temos uma série, né, e aí vem aqui na segunda imagem, né, que nos auxiliam em você fazer uma gestão muito mais eficiente do pneu. Você vende, você exporta para sistema, o consumo do pneu, qual é o seu suco do pneu, como é que está a calibragem do pneu, como é que está a fadiga do pneu. Hoje está muito fácil da gente fazer essa gestão, com muito mais rapidez, né? E isso, com certeza, se revela em grandes benefícios. Porque de pneus, controlando sua vida útil, controlando o seu consumo, controlando sua fadiga, eu posso comprar o modelo ideal do pneu para determinar. Eu vou ter uma média de consumo rodando com pneus efetivamente calibrados. Eu vou ter uma redução de risco
lá na rodovia de segurança, de um pneu estourar, pegar numa terceira pessoa, num terceiro, atrasar a minha entrega, nessa quantidade. Então, tem que ter todo um contexto, né, de gestão desse item da manutenção da muita empresa de transporte. Então, existem ferramentas no mercado que hoje auxiliam muitas empresas de transporte e a custo barato. Isso que entra no seu negócio, ou diria mais, né? Isso é um investimento. Porque hoje, se nós vamos olhar, um pneu hoje custa R$1.200, dependendo do tipo do pneu. E se você não fazer com que ele cumpra o seu ciclo de uma vida útil, seja na segunda calibragem, na primeira calibragem, na segunda calibragem, na segunda recalibagem dele, gente, a gente perde muito dinheiro. Ou seja, a empresa perde muito com isso. Então, nós temos uma gestão afinada aqui, certo? E tecnologia hoje, gente, de medição, acima de tudo, a gente consegue exportar para uma base de sistema, certo? E essa base de sistema consegue dar informações para que a gente possa ter uma gestão efetiva desse item, que é um item crucial dentro da gestão do transporte. Uma outra ferramenta fundamental para a gestão... E o bacana, né, Rodrigo? E o bacana na hora que você dá o exemplo do pneu, que quando a gente fala em pneu, geralmente a pessoa pensa só no contratempo de um pneu furado, ou só no custo de um desgaste acelerado de um pneu que não esteja calibrado, enfim, ou do risco de rodar com um pneu que já ultrapassou a vida útil, e muitas vezes esquecem de avaliar a questão da pontualidade da entrega, da perda de produtividade, do tempo a mais, do tempo ocioso de um motorista parado em função de pneu que teve algum dano dentro de uma rodovia. Enfim, são diversos outros custos indiretos que estão por trás de apenas um item, né, Rodrigo? Que é o pneu. Um item que, se bem gerido, com tecnologia correta, dá para minimizar todos esses impactos, gerando mais produtividade, conseguindo manter o cliente mais satisfeito em função de pontualidade de entrega. Enfim, são vários os benefícios, né? Com certeza. Assim, tem impacto, sim, por isso que é um item, vou dizer, não só o custo do pneu, mas toda uma questão, assim, de qualidade na entrega, tempo da entrega, segurança, acima de tudo, né, porque é um item que envolve muitas, tem uma série de fatores que impactam, assim, na gestão desse item. Bom, o segundo item que eu estou trazendo para vocês aqui é um sistema de gestão de combustível. A gente vê no transporte antigamente, né? A gente já tem mais de 18 anos de experiência no transporte e antigamente se controlava tudo na nota, né? Notinha, manual, motorista prestava a conta. Gente, isso é coisa do passado, mas muito do passado. Várias ferramentas que você faz toda a gestão do abastecimento da sua frota, controlando o posto que ele abastece, aonde ele abastece, o KM que ele abastece, controlando o custo do combustível, olhando para a média de consumo do veículo, tudo com tecnologia. Tomar uma decisão hoje fica muito mais fácil. E hoje, gente, o custo é o custo de uma transportadora. O diesel está num preço altíssimo, né? Se você não tem um preço bom de diesel, você gasta mais. A média de consumo que o teu veículo, né? Quando você compra no teu fabricante, né? Ele fala o seguinte, ó, esse teu veículo faz lá 2,5 km por litro, cara. Pô, é uma média que você faz, cara. Pô, se fizer você está tendo prejuízo. Então, você tem que fazer mais. E como é que se faz mais? Fazendo a gestão do combustível. Então, essa é uma ferramenta muito bacana. Existem várias ferramentas no mercado que você pode aderir, você pode levar para uma empresa de transporte, fazer e afinar essa gestão. Seja uma empresa de 2 caminhões, de 5, de 10, de 15, isso não interessa. O importante é que o dono dessa empresa de transporte tenha visibilidade de como ele está gastando esse combustível, que é hoje o maior custo dentro de uma empresa de transporte, linkado com gente, né, que é outro custo alto que você tem. Mas, enfim, o combustível hoje é um item que nós temos que olhar muito de perto. Isso realmente pode levar a empresa a ter um prejuízo gigante. Ok? Vamos lá para o nosso próximo item, que também é uma coisa que faz muita diferença. É que eu falo, gente, volta a falar, gente, controle de abastecimento, aí eu estou mostrando aqui um ciclo, né? Pô, é no posto, é com ticket, é com cartão, é com tecnologia, com bomba, com sistema online, acima de tudo, né? Abasteci hoje,
Bacana. Na hora que eu abasteço, eu já sei o que eu estou gastando. Já sei, tecnologia. E um outro item importante, gente, é a telemetria. Qualquer equipamento novo hoje que você compra numa concessionária, ele vem com a telemetria. E a telemetria, gente, ela nos dá grandes possibilidades de você olhar a forma que o conduzindo o veículo, se ele está conduzindo de forma mais enérgica ou mais pesada, se ele está conduzindo de forma brusca, se ele está freando o carro de forma brusca, tudo isso pela telemetria, você online, na hora, para você poder gerenciar o seu motorista. E isso, gente, mas isso traz redução de custo de como ele está conduzindo esse equipamento, você reduz custo de manutenção, você gerencia o risco desse cara. Hoje o país tem um número de acidentes gigantesco com equipamentos, né, de transporte, né? E hoje uma vida não tem preço, né? E se nós como gestores de empresa de transporte, a gente conseguir monitorar isso e fazer com que o nosso motorista conduza de forma segura, certamente nós vamos ajudar muito para que esse índice de sinistralidade, para que esse índice de mortalidade nas estradas reduza. E é lógico, e a consequência de tudo isso é um equipamento com uma maior durabilidade, um custo bem menor dentro daquilo que você trabalha, e vou dizer, e você tem uma chance aqui gigantesca, uma possibilidade gigantesca de você poder jogar rentabilidade para dentro do seu negócio. Muito focado, gente, em tecnologia. Acho que o tema hoje não pode fugir da nossa realidade. Vou dizer, independente se é uma empresa de 1, 2, 3, 4, 5, 10 caminhões, hoje a tecnologia está muito fácil. Com certeza, muito mais efetiva e grandes possibilidades da gente ganhar muito mais e fazer com que o dono da empresa de transporte lá, ele consiga botar dinheiro no bolso com muito mais facilidade. Rodrigo, um outro ponto também importante entrar aqui. Dentro de que você acabou de dizer da telemetria, que você passou pela questão de um melhor gerenciamento de custos por meio de uma melhor gestão de consumo de pneus, de uma melhor gestão sobre o consumo de combustível, né? Ou seja, dois dos grandes custos de qualquer transportadora. Depois você passa por gestão de risco, né? Porque na hora que você fala em telemetria e todos os indicadores, todas as informações que podem vir da telemetria, a gente acaba associando também a gestão de risco. E lembrando que um outro custo também muito transportador é com seguro, né? Ou seja, a partir do momento que a transportadora ela consegue reduzir o seu índice de sinistralidade, ela consegue reduzir também o valor do seguro que ela paga da sua frota. Então, indiretamente, a gente está falando de gestão também, além de reduzir, né, possibilidade de acidentes, como o Rodrigo disse, vida não tem preço, a gente também está reduzindo custo. A gente está reduzindo o custo de seguro a partir de gestão de risco, né? Então, é mais um item importante que pode ser gerenciado por uma empresa de transporte. Alô, pessoal, parece que o Rodrigo teve uma perda de conexão e ele volta rapidamente, mas aproveitando a oportunidade... Opa, voltou o Rodrigo. Voltou, caiu. Então aqui. Maravilha. Estamos aqui. Bacana. Estamos na linha de novo aqui. Teve uma pequena queda aqui. Top. Um outro ponto, assim, bem lembrado da questão do seguro, tá, Nathaniel? Importante, show. Acho que isso é fundamental. Realmente, quando nós reduzimos o risco, com certeza, a empresa, para renovar seu seguro, tem um custo bem menor. E volto a dizer, tudo impacta no resultado da empresa. Quer dizer, é segurança, né? É qualidade dentro da nossa gestão de transporte e, acima de tudo, é a redução de custo lá na última linha do nosso transportador. Um outro item importante aqui do nosso trabalho e que a gente bate muito forte é manutenção, a manutenção dos equipamentos. E aí a gente tem algumas possibilidades que ajudam muito, né? A partir do momento que eu tenho um contrato de manutenção
muito bem feito com uma concessionária ou com um terceiro, e que eu cumpra com todas as revisões preventivas, que eu faça um trabalho de prevenção nesse meu ativo, cara, eu estou, primeiro, aumentando a vida útil desse meu equipamento, que é fundamental quando você compra um equipamento, quando você trabalha dentro do transporte. Eu estou, ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de você ter quebras desse veículo durante uma operação, que você diminua o teu custo durante essa entrega, que você não tenha atraso no seu cliente. Por quê? Porque eu cumpro com um plano de manutenção desse meu veículo. E eu consigo automaticamente fazer o quê? Aumentar a disponibilidade, eu consigo ser mais produtivo, eu consigo faturar mais, e se eu faturo mais, eu jogo mais dinheiro para dentro do meu negócio. Então, eu tenho contrato de manutenção bem amarrado com as montadoras, vou dizer, ou com parceiros, ou com terceiros, né, que me atendam dentro da minha necessidade e que eu faça as minhas revisões, que eu cuide do meu ativo dentro daquilo que o fabricante me fala, certamente, mas com certeza, isso para mim, eu admito aqui para vocês e assim, certamente nós vamos ter uma redução de custo gigantesca e a gente aumenta muito a durabilidade desse ativo e, volto a dizer, produzindo mais. E, acima de tudo, dando segurança para o nosso motorista lá na ponta. Eu vou focar muito nisso, porque quando a gente fala de transporte, a primeira coisa que me preocupa é segurança. Seja com motorista, seja com terceiros, porque isso tem um risco muito grande e nós temos que olhar para esse detalhe. Então, essa é uma outra dica importante para que a gente possa levar para dentro do nosso transportador. Seguindo na mesma linha, gente, eu falo assim, pô, e aí como é bacana, eu tenho manutenção, controlo combustível, controlo pneu, eu tenho um bom contrato, né? E aí, como é que eu aumento a minha produtividade? É só com isso? Também, mas não, né, gente? Hoje nós temos ferramentas aí no mercado que nos ajudem muito, como, por exemplo, eu trouxe aqui o rotograma. Se eu estabeleço um rotograma para o meu motorista cumprir aquela rota, com a rota ideal que ele passa, pontos de parada, rota de menos risco, e ele seguir esse rotograma, cara, a minha probabilidade de aumentar a produtividade, ela é muito grande. Por quê? Porque eu não estou deixando ele solto, gente. Não estou deixando ele ir para qualquer lugar. Eu estou já orientando o meu motorista como é e como ele vai chegar lá na ponta do meu cliente. Como é que ele vai entregar esse produto lá na ponta. Com menos risco, com mais agilidade, né? Monitorando a rota dele, sabendo se tem algum problema. Então, a gente pode fazer isso hoje. A gente deve fazer. Porque isso, gente, ajuda muito. E volto a dizer, tudo que a gente leva, tudo que o transportador levar de melhoria para o embarcador, para o seu cliente, com certeza ele tem um resultado com isso muito positivo. Então, essa é uma ferramenta que nós podemos usar, o transportador pode se aproveitar disso e fazer com que a sua produtividade aumente muito. E volto a dizer, o foco de um ativo é produzir. Se eu produzo, eu gero receita. Se eu gero receita, a minha possibilidade de gerar uma rentabilidade, ela é muito maior. É claro, desde que eu faça todo o controle efetivo dos meus custos. Então, esse é um item bacana, importante, e que nós podemos também oferecer e levar para uma empresa de transporte que vai ajudar muito dentro da sua gestão. E aí, gente, estou falando bastante aqui em tecnologia, né? Vamos investir em tecnologia porque isso faz parte do negócio do transporte, né? Eu já falei de telemetria, estou falando aqui de tracking, que é monitoramento de entrega, estou falando aqui de Foxtrot, que é você cumprir a rota, cumprir seu rotograma, estou falando de Argus, que é um sistema que me gerencia se o meu motorista está cumprindo a rota, está sendo sonolento, não está, tem segurança, não tem. Estou trazendo aqui alguns exemplos de tecnologia, gente, que a gente pode implantar uma empresa de transporte, nós podemos oferecer, nós podemos conduzir uma empresa para que tenha menos risco, para que ele produza mais, para que ele monitore seu ativo, para que ele monitore seu veículo, para que ele entregue certo, que ele tenha redução de custo. Então, aqui está um grande ganho de uma transportadora. E investir em tecnologia, gente, não é custo, é você investir, é você pensar lá na frente. E pensar lá na frente, gente, nós temos que ter isso embaixo do braço. Ou seja, qualquer empresa de transporte tem que se preocupar com isso, tem que buscar a viabilidade econômica desse investimento, porque isso com certeza vai aumentar a sua base de clientes, vai lhe proporcionar outros ganhos e vai sair na frente, né? E hoje falar em tecnologia, parece que nós estamos já atrasados, né? Porque ela está presente em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz. E no meio do transporte a gente não é diferente. Então isso é muito presente que certamente quem aplica, quem leva, com certeza joga resultado para a sua última linha
lá dentro da sua empresa. Falando, né, terminando a parte de tecnologia, de ativo, de investimento, né, nós temos também olhar para quê? Para dentro do nosso meio, né, para dentro do da nossa atividade, né, que é a nossa base contábil, nossa base tributária, e assim, aonde é que eu posso me aproveitar de créditos tributários? Como é que eu transformo isso numa fortaleza de uma empresa? Seja no crédito de fins, seja no crédito de ICMS, seja na desoneração dentro. Como é que eu posso, eu como contador dentro de uma empresa, como é que eu posso levar isso para um meio de transporte para que ele possa se beneficiar? E a gente vê muitas deficiências quando ela não se aproveita de crédito. Seja na compra de insumos, seja no pagamento de uma... Podemos nos aproveitar desses créditos. E aqui, gente, tem uma sacada gigantesca para... E aqui, o governo nos dá algumas possibilidades e que nós não podemos deixar de aproveitar, que é a redução das bases tributárias, redução do nosso recolhimento, porque certamente isso vai ajudar a gente em muito e vai ajudar muito que o transportador ponha dinheiro no bolso na última linha. E tudo isso, gente, né, que a gente fala, né, de transporte, de consumo, né, tudo impacta onde? No meu fluxo de caixa. Se eu controlo o meu custo, se eu produzo mais, se eu tenho uma carga tributária bem coerente, se eu consigo aproveitar os meus créditos, né, tudo isso impacta no meu fluxo de caixa. E hoje, uma empresa de transporte com fluxo de caixa equilibrado, certamente ela tem vida longa. Porque se ela não tem fluxo de caixa, a gente licenciado ou controlar para banco, vai ter que pegar de terceiro, e aí as coisas começam a ficar muito mais complicadas. Então, nós precisamos levar isso para dentro de uma empresa de transporte, porque isso com certeza ajuda. E gestão de fluxo de caixa, né, é uma coisa muito fácil de se fazer hoje. Eu diria quase que é um item meio que já é do passado, né? Porque a gente fala de fluxo de caixa há muito tempo, gente. Né? E eu pensar hoje que uma empresa não tem controle de fluxo de caixa é inaceitável. Qualquer empresa, né? Então, nós, como especialistas do negócio e sabendo da dificuldade do segmento do transporte, nós, como contadores, nós temos a obrigação de levar isso para o transportador e ajudar ele a controlar o seu dinheiro, a controlar seu fluxo de pagamento, seu fluxo de recebimento, a controlar seus custos, né? A controlar suas despesas, que efetivamente impactam na sua gestão do fluxo de caixa. E para que tudo isso, gente, né? Para isso, gente, para dar resultado, para ter rentabilidade. Uma empresa de transporte hoje, se ela não for bem gerenciada, se ela não tiver tudo muito bem controlado, salvo algumas exceções, né, que a gente sabe que existem, né? O seu futuro ele está muito em risco, porque é uma atividade de risco. É uma atividade que, se você não cuidar bem dos seus ativos, gente, você tem prejuízos gigantescos, né? E cabe a gente aqui, como a gente está no meio do transporte, acompanhando isso no dia a dia, poder auxiliar, poder contribuir e poder levar para dentro do meio de transporte ferramentas e possibilidades que nos dê e que ajudem o transportador a tomar decisões mais seguras, mais precisas e que façam com que o seu resultado seja muito mais consistente. E não tem jeito, né, gente? Uma empresa ou qualquer empresa, né? Se não tem resultado, quebra, vai quebrar. E uma empresa de transporte, ela pode quebrar muito fácil com a falta de gestão, com a falta de controle, né? Porque isso é fundamental para o seu negócio. Então, vamos controlar custo, a gente controla custo, controla pneu, controla manutenção, controla combustível, controla custo com gente, que eu falei que aqui não era o foco, mas é um custo gigantesco desse segmento do transporte, ok? Aplica novas tecnologias, né? Cuida do seu fluxo de caixa, porque certamente você vai ter uma rentabilidade muito boa. Sempre voltado para o foco, que é entregar lá no seu embarcador, no seu cliente, né? Que é o nosso objetivo principal. Então, isso é um pouco do que a gente pode trazer para vocês e poder contribuir com o meio do transporte, que, volto a dizer, se não cuidar bem, a empresa não sobrevive. E nós estamos aqui para poder ajudar as empresas a crescerem, a terem uma evolução e terem resultado com muito mais facilidade dentro da sua empresa. Bacana, Nathaniel. Maravilha, Rodrigo. Da minha apresentação, um pouco do conteúdo, né? Muito bom.
parabéns. Na realidade, mais do que apresentação, foi uma aula de gestão de frota espetacular e muito bem lembrado quando Terra falando em rentabilidade. Diferença muito grande de rentabilidade para lucratividade, né? Em empresas onde há um investimento em capital tão alto como a empresa de transporte, é importante sim, né, avaliar a lucratividade, mas em momento nenhum perder de vista a rentabilidade, que vai ser o resultado baseado no capital investido. E capital investido de empresa de transporte não é baixo. Caminhão não é barato, é um item caríssimo. Com certeza. E as empresas que tomam serviço cada vez mais exigindo frota nova, então é um investimento que ele é constante, não dá para perder de vista a rentabilidade. Pessoal, muito bom. Rodrigo, mais uma vez, parabéns. Essa é a nossa proposta quando a gente fala em contabilidade consultiva, a gente está falando disso aqui, né? Quando a gente fala em diferencial na prestação de serviço por meio da geração de informações para que os nossos clientes, para que o empresário possa tomar decisão mais assertiva no seu dia a dia, a gente está falando de levar modelo de gestão, levar controle, levar informação para que ele possa rentabilizar melhor o seu negócio, né? Por meio de tecnologia, por meio de técnicas de gestão, por meio de controles, né? Mas de uma forma bem específica para cada um dos segmentos que a gente atende. E quando a gente fala em gestão de frotas, a gente fala em empresas de transporte de todos os tamanhos, né? O Rodrigo lembrou muito bem, ao longo da sua apresentação, de que tudo o que ele disse, né, do primeiro slide, do primeiro momento, até no último slide, na hora que ele fala em rentabilidade, se aplica à empresa com qualquer quantidade de veículos. Pode ser 1 veículo, 2 veículos, 200 veículos, né? Na rede NTW, nós temos transportadoras de vários portes, de todos os portes, e o tratamento nosso, a nossa atenção, a informação que a gente leva para eles é exatamente a mesma, porque para a gente a importância é exatamente a mesma. A gente quer que aquela transportadora com 1 caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões, ela chegue no futuro com vários caminhões. E para isso, gestão é tudo. Sem dúvida. Em qualquer negócio, de qualquer segmento, gestão, uma informação precisa e tempestiva, entrega no tempo para que se possa utilizá-la na tomada de decisão, ela é fundamental. E esse é o propósito nosso, né? Justamente essa entrega de informações para auxiliar os gestores a tomar decisões mais acertadas. Mas, Rodrigo, vamos lá, tem algumas perguntas aqui. A primeira delas é até bem objetiva, que ela pergunta o seguinte: que tipos de planos uma empresa de transporte pode adotar para reduzir os seus custos? Hoje há uma preocupação muito grande em redução de custo, e a pergunta vai nesse sentido: o que pode ser feito em uma empresa de transporte para reduzir os seus custos? Legal, bacana. Essa é uma pergunta bem interessante, né, Nathaniel? E volto a dizer, só voltando um pouco na tua fala, né? Nós estamos aqui para servir o nosso cliente, né? E se o nosso cliente tem rentabilidade, nós também estamos bem. Então, precisamos trabalhar nessa linha. É como eu citei antes dentro da nossa apresentação, né? A partir do momento que eu tenho, por exemplo, que eu tenho um plano de manutenção bem formatado com uma montadora, né? E que eu consiga, dentro desse plano de manutenção, fazer as minhas revisões preventivas e corretivas com frequência dentro das quilometragens permitidas pelo meu fabricante, cara, isso é básico de uma empresa de transporte. Porque se eu gerencio bem essa minha manutenção, com um plano bacana de manutenção, com certeza, mas sem dúvida, que eu vou conseguir ter meu custo muito bem controlado e gerando muito menos risco. Risco de perdas. Perdas com quebra de motor de veículo, quebra de... uma palhinha de mecânica, né? Que, sei lá, quebra de diferencial, cara, tem uma pancada de coisa aqui, quebra de câmbio. Se você fizer uma boa jato, com certeza você vai ter um custo bem menor e vai estar satisfeito. Então, ter um bom contrato de manutenção, cara, é um ponto básico para qualquer empresa de transporte. Maravilha. E o Tércio, que participa conosco nesse webinar, obrigado pela presença, Tércio, e principalmente pela contribuição. Ele lembra aqui de um assunto que é muito importante, que é a questão da criação de uma cultura de direção defensiva, né, entre os motoristas. Isso acaba evitando paradas do veículo por acidente de trânsito ou conserto de veículos por desgaste excessivo.
né? Então, bacana, boa a lembrança, Técio. Obrigado pela contribuição. E tem uma pergunta aqui também, Rodrigo, Daniel, vamos pegar um pouquinho o gancho aqui do Tércio, né? Eu falei o seguinte, né? Que o grande ativo de uma empresa de transporte, né? São pessoas, né? Exatamente. Se nós tivermos um motorista bem treinado com essa cultura de segurança, cara, isso assim, a cereja do bolo lá da empresa de transporte, que com certeza vai ajudar e muito na redução de custos, na redução de acidente. Então, treinamento, treinar, tem que treinar motorista, tem que capacitar motorista, que ele é uma peça-chave, ainda hoje, ele é uma pecinha-chave na ponta do motorista, do caminhão, né? Apesar de que nós temos hoje, por exemplo, a Volvo, que já desenvolveu um cavalo mecânico que depende de motorista. No futuro é coisa presente, né? Mas, enfim, ainda hoje o motorista lá na frente, né? Mas daqui a pouco pode, em parte, não estar mais, né? Exatamente. E é importante, na hora que a gente fala, aproveitando também esse gancho na questão da gestão, é porque, para alguns, a forma de rentabilizar uma empresa de transporte é colocando o motorista para rodar mais, desrespeitando a questão da condição humana de ficar por horas e horas à frente de um volante, colocando outros motoristas em risco, além da sua própria vida, né? Então, a forma correta de rentabilizar não é aumentando a jornada do motorista, é cuidando de custo, é cuidando de contrato, é cuidando do seu ativo, né? Essa é a forma mais segura, essa é a forma que vai gerar um crescimento sustentável para qualquer negócio. Mas tem uma pergunta aqui, Rodrigo, do Augusto, que ele questiona o seguinte: especificamente, tratando-se de benefícios tributários, em qual tributo podemos ter mais redução com essa proposta de gestão de frotas? Bom, isso tudo depende, né, o Nathaniel, né, até para o Augusto, né, você tem alguns, assim, quando você fala de manutenção preventiva, de compra de insumos, você tem crédito de ICMS no teu combustível, tem crédito de PIS, né, na compra de peças, na compra dos teus ativos, né, se você comprar efetivamente em estados que você possa se acreditar e que você tenha a matriz ou filial, tudo isso, tributação, efetivamente aproveitá-los. Agora, quando você compra um insumo que te permita o crédito, eu diria assim, a grande sacada é se aproveitar do crédito. E aí vai depender muito, né, Rodrigo? É do regime de enquadramento da empresa, né? Exatamente, também, né? Também do regime, isso é fundamental, do lucro legal, do prejuízo, né? Você tem que olhar para isso é fundamental na tua análise, né? E quando você tem o direito a crédito, né? Quando você pode se aproveitar desse crédito, das compras de insumos, da compra de equipamento, você tem que se aproveitar, porque, vou dizer, tem muita empresa hoje que não se aproveita desses créditos, né? Como, por exemplo, a redução do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que algumas empresas têm um benefício. Exatamente. Então, você tem que estar atento a esse tipo de benefício, que se você não está, você perde. Então, quando a gente já fala, né, Rodrigo, em gestão de frotas, nós estamos falando também em análise de enquadramento tributário, né? Ou seja, é fundamental que o contador que atenda uma transportadora, ele fica atento a essa questão de créditos e a qual enquadramento tributário que ele pode fazer esses aproveitamentos a fim de também ganhar eficiência com redução de carga tributária, né? Mas o fundamental nessa questão, Augusto, é a análise do enquadramento tributário. É simular qual que seria a condição mais econômica, atendendo à legislação vigente em cada um dos regimes que é permitido. Né? Feita essa análise, porque cada uma delas vai ter uma condição de aproveitamento diferente. Né? Há crédito de PIS, COFINS, a questão de desoneração da folha, enfim, são vários os benefícios, vamos chamar assim, que podem ser utilizados, mas ele, para realmente se caracterizar um benefício, primeiro a gente tem que estar no milhão enquadramento tributário, né? Porque senão, ao invés de beneficiar, ele pode encarecer a operação. E aí, a figura do contador, ela é fundamental para poder fazer esse estudo e direcionar o empresário para aquele enquadramento que gera melhor
a melhor economia tributária. Tem uma outra pergunta aqui, Rodrigo, que ela pergunta, apesar de você já ter abordado parte disso aí, quais são as tecnologias que podem ser utilizadas para melhorar a gestão de uma frota? Você citou algumas delas, exatamente. Você poderia dar uma destacada aí para a gente? Claro, o mercado hoje ele te traz várias tecnologias voltadas para o transporte e que podem auxiliar, né? Eu citei algumas aqui, poucas, né, que você pode... O primeiro ponto é a telemetria, né, gente? Assim, a telemetria é embarcada hoje nos veículos novos, né? E quem está comprando equipamento novo, certamente tem que se beneficiar desse equipamento e dessa tecnologia que as montadoras permitem para que você possa gerenciar bem o seu ativo. Nós temos telemetria, nós temos sistemas de gestão, seja de combustível, sistema de gestão de pneu, vou dizer, tem o Foxtrot, que monitora a sua entrega, tem o Tracking, que monitora toda a sua condução na rota, tem Argus, tem Sigra, a gente tem uma série de equipamentos, de tecnologias no mercado, cara, que podem auxiliar a empresa do transporte, né? E pode dizer com custos bem acessíveis, né? O que a gente não pode permitir é que uma empresa não tenha isso. Então aí também vem o nosso papel, aí sim, né? De olhar, né? Pô, eu não estou tendo resultado na minha empresa de transporte. Bacana. O que você está usando de tecnologia? Está ajudando? E aí cabe a gente também para o mercado e ajudar essa empresa do transporte a descobrir novas tecnologias e trazer para dentro da sua gestão, que ela é essencial para que você possa comandar. Além de um bom RP, né? Se você tem um RP que você também gerencia a tua frota, gerencia a tua empresa, com certeza tu vai ter um benefício muito grande. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui do Augusto, que ela diz o seguinte: para avaliar o melhor enquadramento tributário, né? Ele utilizaria a projeção ou fechamento de 2018? Augusto, a sugestão nossa é sempre que você utilize a projeção. Se você faz uma análise de enquadramento tributário baseada em números do ano anterior, você está analisando passado. Ou seja, a única conclusão que você vai chegar com a análise de fechamento 2018 é qual que teria sido a melhor opção para o ano de 2018. Então, essa é uma resposta que ela não traz crescimento nenhum para o negócio. Então, a sugestão nossa é sempre trabalhar em cima de projeção. Ou seja, a expectativa da empresa para 2019 é de crescimento, aumento de faturamento, enfim, ela vai melhorar a margem dela ou a margem vai estar mais apertada. Enfim, ela vai avaliar o cenário no qual ela vai estar vivendo e, com base nessa projeção de cenário, é que ela vai fazer essa opção. É claro que as informações do 2018 elas são importantes, mas elas são importantes como referência, como série histórica. Não necessariamente ela vai se realizar. Então você pode até se orientar nas informações do 2018 para ter uma referência de valores na hora que for trabalhar a projeção de 2019. O que a gente não sugere é que copie 2018 e cole em 2019. A menos que você tenha plena convicção de que aquele ali realmente vai ser o cenário que deve acontecer no ano de 2019. Então, a sugestão nossa, utilize 2018 como referencial, uma vez que você vai ter uma série histórica já construída, mas trabalhe projeção baseada em oportunidade de mercado para o ano de 2019. Aí sim você vai ter algo mais próximo da realidade. Lembrando, projeção é passível de erro, né? É exercício de futurologia. Então, pode ser que aquela projeção não se realize. E se ela não se realizar, com certeza vai ter impacto no resultado que esse estudo projetou. Mas, como o tema principal, né, a fala principal do Rodrigo foi em cima de gestão, né? A gente falou o tempo todo sobre gestão, não somente sobre a contabilidade, né? Uma vez que a visão nossa é que quando a gente trabalha a contabilidade, o que a gente está fazendo é apenas registrando o resultado de todas as ações dos empresários. E, ao mesmo tempo, a gente entende que a gente pode mais, né? Por meio desta mesma informação que a gente registrou, de forma sistematizada, de forma organizada, a gente consegue devolver uma base de dados para que ele realmente consiga tomar decisões mais acertadas no futuro. Essa é sempre a proposta nossa.
receber uma informação, muitas das vezes fragmentada, estruturar essa informação, organizar essa informação e devolvê-la por meio de indicadores de gestão para que o empresário consiga gerenciar melhor o seu negócio. E aí entra itens que são básicos. E o básico para a gente, quando a gente fala de contabilidade para transportadoras, não é o calcular imposto, gerar folha de pagamento, mandar para o empresário, não, é muito mais do que isso. Né? Há uma preocupação muito grande nossa com a gestão financeira. O Rodrigo lembrou muito bem. Não dá para gerenciar um negócio, seja ele qual for, do porte que for, do segmento que for, sem gestão financeira, sem controle efetivo de contas a pagar, de contas a receber, sem registro de onde que veio a minha receita, para onde que está indo o meu dinheiro, né? Sem um bom fluxo de caixa. Né? Uma empresa que trabalha sem o fluxo de caixa, por estatísticas do Sebrae, ela tem 2/3 a mais de chances de falir nos primeiros 2 anos. Poxa, não dá para a gente colocar o futuro de uma empresa na mão no acaso, de levar uma empresa no qual, na grande maioria, tem vários funcionários, várias famílias, tem um sonho por trás de um empreendedor, sem uma boa gestão por trás. Então, a gente acredita muito na contabilidade consultiva, que é aquela contabilidade que, além de levar regularidade fiscal, regularidade tributária, para os nossos clientes, a gente também vai estar levando informações gerenciais. O Rodrigo fez uma excelente apresentação. Parabéns, Rodrigo. Foi extremamente esclarecedora. Foi uma aula de gestão de frotas, né? Para demonstrar justamente o que é a nossa proposta enquanto contador parceiro dos nossos clientes. Né? Rodrigo, mais uma vez eu quero te agradecer. Aqui a gente vai chegando ao fim, cumprindo com o prazo que a gente programou para esse webinar. Né? Te agradeço pela participação, pela excelente apresentação, foi extremamente esclarecedora, né? Espero que todos tenham gostado, agradeço também a participação de cada um de vocês que dispôs dessa 1 hora no final do dia 19 de fevereiro, né? Das 17 horas até agora, praticamente 18 horas, para estar conosco na apresentação de mais um conteúdo de grande relevância, dessa vez para o segmento de transportes. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Rodrigo, palavra contigo para considerações finais. Legal, bacana, Daniel. Obrigado mesmo pela oportunidade na NTW. Nós estamos aqui justamente para ajudar o empresário a crescer e tornar a sua empresa mais sustentável. E não só com ações contábeis, né? Mas com ações gerenciais, com informações que ajudam ele a ter o seu negócio com muito mais rentabilidade e com muito mais lucro. Bacana, estou muito feliz por estar aqui. Obrigado a todos que participaram pelas perguntas. E estamos à disposição para quem quiser, para quem precisar, né? Acesse nosso site, nossos contatos aí. Nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, seja que for desse webinar, né? Para a gente poder esclarecer algumas coisas. Nós estamos à disposição e prontos aqui a atender qualquer pessoa a qualquer momento. Muito obrigado, Nathaniel, pela oportunidade. E vamos, que a nossa frota precisa produzir. Esse é o nosso lema. É isso aí, pessoal. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, entre no nosso site www.ntwcontabilidade.com.br, localize a unidade mais próxima de você, faça um contato que nós estamos à disposição para atendê-lo. Né? Mais uma vez, agradeço a todos, dizendo que vocês vão receber um e-mail de agradecimento pela participação desse momento conosco, e nesse e-mail vai um link onde vocês poderão assistir novamente essa apresentação, caso tenha perdido algum momento, vai estar totalmente disponível para que vocês possam assistir. Mais uma vez, obrigado, um bom dia a todos, uma boa noite, na realidade, a todos, um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.